nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. Tradução de Frei Arie Pintarelli. Editora Vozes, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. É uma belíssima edição, vale a pena e muito tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Dê uma olhada, os links estão todos no descritivo, há diversas possibilidades. E peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença, eu desejo a todos uma boa escuta. Que Deus vos abençoe, meus caros. Se possível, por favor, coloquem-me nas vossas orações. Seguimos para o primeiro domingo da Quaresma. Esse é o número 1. É o primeiro sermão. Tem um segundo sermão também para o primeiro domingo da Quaresma. Ambos serão lidos agora. Então, primeiro domingo da Quaresma, primeiro sermão. Temas do sermão. Evangelho. Jesus foi conduzido ao deserto. Divide-se em sermão alegórico e sermão moral. Sermão alegórico, em primeiro lugar, o tríplice deserto e o sermão sobre a vinda do Senhor. Envia, Senhor, o Cordeiro. Sermão sobre o ternário maldito. Joabe tomou 3 lanças. Sermão moral. Em primeiro lugar, sermão aos claustrais. Foram dadas à mulher 2 asas de águia, a natureza da águia e as propriedades do abutre. Sermão sobre a contrição do coração, no sopro potente e o sacrifício a Deus. Sermão aos sacerdotes, como devem manter o segredo da confissão. A confissão deve ser inabitável. E guardai-vos de subir ao monte. Sermão sobre os 7 vícios e sobre as propriedades do avestruz, do asno e do ouriço. Será um covil de dragões. Sermão àqueles que se confessam, como devem confessar os pecados e suas circunstâncias. Toma a cítara. Sermão sobre a confissão, quão terrível é este lugar. Sermão sobre o jejum de 40 dias, e tendo jejuado 40 dias, e os exploradores mandados por Moisés. Sermão sobre o dever de confessar e especificar as circunstâncias do pecado. Josué conquistou também Maceda, e sermão sobre o ternário maldito, com o qual o diabo nos tenta. Revistamo-nos do homem novo. Exórdio. O deserto de Engade. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, etc. Lemos no primeiro livro dos Reis que Davi habitou no deserto de Engade. Davi interpreta-se de mão forte e indica Jesus Cristo que, com as mãos pregadas à cruz, derrotou as potências do ar, diabólicas. Oh, maravilhoso poder! Vencer o próprio inimigo com as mãos amarradas. Cristo habitou no deserto de Engade, nome que se interpreta olho da tentação. Observa que o olho da tentação é tríplice. O primeiro é aquele da gula, da qual se diz no Gênesis
E a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e formoso aos olhos e de aspecto agradável. Tomou do seu fruto, comeu dele e deu a seu marido. O segundo é o da soberba e da vanglória, da qual Jó, falando do diabo, diz: vê tudo o que é elevado, é o rei de todos os filhos da soberba. O terceiro é o da avareza, do qual fala o profeta Zacarias. Está ali o olho deles em toda a terra. Portanto, Cristo morou no deserto de Engade por 40 dias e 40 noites. Nele sofreu pelo diabo as tentações da gula, da vanglória e da avareza. Por isso, disse no Evangelho de hoje, Jesus foi conduzido ao deserto. Observa que os desertos são 3, e a cada um deles Jesus foi conduzido. O primeiro é o seio da Virgem, o segundo é o do Evangelho de hoje, o terceiro é o patíbulo da cruz. No primeiro foi conduzido só pela misericórdia, no segundo para dar-nos o exemplo, no terceiro para obedecer ao Pai. Do primeiro diz Isaías: enviai, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Ó Senhor, Pai, envia o Cordeiro, não o leão, o dominador, não o destruidor, da pedra do deserto, isto é, da bem-aventurada Virgem que é chamada Pedra do Deserto. Pedra pelo firme propósito da virgindade, motivo pelo qual respondeu ao anjo: como pode acontecer isso, já que não conheço o homem? Quer dizer, fiz o firme propósito de não conhecê-lo. Do deserto, porque não trabalhável, em latim inarabilis. De fato, ficou intacta a virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Manda-o ao monte da filha de Sião, isto é, a Santa Igreja, que é filha da celeste Jerusalém. Do segundo deserto, diz Mateus, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, etc. E do terceiro fala João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista é chamado voz porque, como a voz precede a palavra, assim ele precedeu o Filho de Deus. Eu, disse, sou a voz de Cristo, que clama no deserto, isto é, sobre o patíbulo da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse deserto tudo ficou cheio de espinhos, e ele foi privado de toda a forma de socorro humano. As 3 tentações de Adão e as 3 tentações de Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Costuma-se perguntar por quem Jesus foi conduzido ao deserto. Lucas o diz claramente. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, partiu do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido por aquele mesmo Espírito de que estava cheio, e do qual ele próprio diz pela boca de Isaías: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque me consagrou com a unção. Daquele Espírito pelo qual foi ungido, consagrado, mais do que os seus companheiros, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pois o Filho de Deus, o nosso Zorobabel, nome que se interpreta mestre da Babilônia, viera para reconstruir o mundo arruinado pelo pecado e, como médico para sanar os doentes, foi necessário que ele curasse os males com os remédios opostos. Como na arte médica as coisas quentes são curadas com o frio e as coisas frias com o calor. A ruína e a fragilidade do gênero humano foi o pecado de Adão, constituído por 3 paixões: a gula, a vanglória, a avareza. De fato, diz o verso, a gula, a vanglória e a cobiça venceram o velho Adão, autor desconhecido. No Gênesis encontras descritos estes 3 pecados. A serpente disse à mulher: em qualquer dia que comerdes deste fruto, abrir-se-ão os vossos olhos. Eis a gula. E sereis como deuses. Eis a vanglória. Conhecendo o bem e o mal. Eis a avareza. Estas foram as 3 lanças com as quais foi morto Adão, junto com os seus filhos, com a sua descendência. Lemos no 2º livro dos Reis: Joabe tomou, pois, na mão 3 lanças e traspassou com elas o coração de Absalão. Joabe interpreta-se inimigo e justamente indica o diabo, que é o inimigo do gênero humano. Ele, com a mão de falsa promessa,
tomou 3 lanças, isto é, a gula, a vanglória e a avareza, e com elas traspassou o coração, no qual está a fonte do calor e da vida do homem. Dele, diz Salomão, procede a vida, para apagar o calor do amor divino e tirar completamente a vida. No coração de Absalão, nome que se interpreta paz do Pai. E este foi Adão, que foi posto num lugar de paz e de delícias, a fim de que, obedecendo ao Pai, conservasse eternamente a sua paz. Mas já que não quis obedecer ao Pai, perdeu a paz, e no seu coração o diabo cravou as 3 lanças e o privou completamente da vida. O Filho de Deus veio, pois, no tempo favorável, e, obedecendo a Deus Pai, reintegrou aquilo que estava perdido, curou os vícios com os remédios opostos. Adão foi posto no paraíso, no qual, imerso nas delícias, caiu. Jesus, porém, foi conduzido ao deserto, no qual, persistindo no jejum, derrotou o diabo. Observai como concordam entre si no Gênesis e em Mateus as 3 tentações. Disse a serpente no dia em que comerdes dele. E, aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se tornem pães. Eis a tentação da gula. Igualmente, sereis como deuses. Então o diabo transportou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. Eis a vanglória. E, enfim, conhecereis o bem e o mal. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo, quanto é pérfido, assim tão perfidamente fala. Esta é a tentação da avareza. Mas a sabedoria, porque sempre age sapientemente, superou as 3 tentações do diabo com 3 sentenças do Deuteronômio. Quando o diabo o tentou pela gula, Jesus respondeu: O homem não vive somente de pão. Como se dissesse: Como o homem exterior vive do pão material, assim o homem interior vive do pão celeste, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Filho, que é a sabedoria que procede da boca do Altíssimo. A sabedoria é chamada assim pelo sabor. Portanto, o pão da alma é o sabor da sabedoria. O pão da alma é o sabor da sabedoria, com o qual se saboreiam os dons do Senhor e se degusta quão suave é o próprio Senhor. Desse pão é dito no livro da sabedoria: Deste-lhe pão vindo do céu, que tinha em si toda delícia e suavidade de todo sabor. E é isso que entende quando diz: Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra, porque a palavra de Deus e a sabedoria têm a suavidade de todo sabor, que torna insípido qualquer prazer da gula. E já que Adão teve náusea desse pão, caiu na tentação da gula. Justamente, pois, se diz: não só de pão, etc. Igualmente, quando o diabo o tentou de vanglória, Jesus respondeu: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo é Senhor pela criação, é Deus pela eternidade. E a este Jesus o diabo tentou quando exortou a atirar-se do pináculo do templo o próprio Criador do templo e prometeu a ajuda dos anjos ao Deus de todas as potências celestes. Não tentarás, pois, o Senhor teu Deus. Também Adão tentou o Senhor Deus, quando não observou o mandamento do Senhor e Deus, mas, com leviandade, deu fé à falsa promessa: sereis como deuses. Que vanglória crer que podem tornar-se deuses! Ó miserável! Em vão te elevas acima de ti mesmo, e por isso, ainda mais miseramente, cais abaixo de ti. Não tentes, pois, o Senhor teu Deus. Enfim, quando o diabo o tentou de avareza, Jesus respondeu: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Todos aqueles que amam o dinheiro ou a glória do mundo ajoelham-se diante do diabo e o adoram. Nós, porém, para os quais o Senhor veio ao seio da Virgem e sofreu o patíbulo da cruz, instruídos por seu exemplo, vamos ao deserto da penitência e, com sua ajuda, reprimamos a cobiça da gula, o vento da glória e o fogo da avareza. Adoremos também nós
aquele que os próprios arcanjos adoram. Sirvamos aquele que os anjos servem, aquele que é bendito, glorioso, digno de louvor e excelso nos séculos eternos. E toda a criação diga amém. Primeiro domingo da Quaresma, segundo sermão, a penitência. Exórdio, sermão aos claustrais, ou seja, sermão sobre a alma penitente. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, etc. Lemos no Apocalipse: foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto. Esta mulher representa a alma penitente, da qual no Evangelho de João o Senhor diz: a mulher, isto é, a alma, quando dá à luz na confissão o pecado que concebeu no prazer, está em sofrimento, e é justo que esteja. A esta mulher são dadas 2 asas de águia. A águia, assim chamada pela agudez da sua vista, ou também pelo bico, representa o justo. A águia, de fato, tem uma vista agudíssima, e quando pela velhice seu bico se engrossa, ela o afia esfregando-o a uma pedra, e assim rejuvenesce. Do mesmo modo, com a agudez da contemplação, o justo fixa o olhar no esplendor do verdadeiro sol, e se pouco a pouco seu bico, isto é, o ardor da mente, se enfraquecer por causa de algum pecado, de maneira que já não tenha condições de nutrir-se com o alimento sólido da doçura interior, logo o afia na pedra da confissão, e assim rejuvenesce na juventude da graça. Com efeito, diz dele o profeta: a tua mocidade renovar-se-á como a da águia. 2 são as asas dessa águia: o amor e o temor de Deus, do qual o Senhor diz a Jó: porventura cobre-se o falcão de penas pela tua sabedoria, estendendo suas asas para o meio-dia? Também o falcão, como a águia, é figura do justo. E observa que o falcão faz 2 coisas: agarra com os artelhos do pé e não agarra um pássaro, senão durante o vôo. Assim faz também o justo: agarra com o pé do afeto e não agarra ao bem, senão voando. Não se preocupa com as coisas terrenas. Ele veste as penas da sabedoria de Deus. As penas do abutre são os pensamentos puros do justo, que se formam ordenadamente na sua mente por meio da sabedoria de Deus, assim chamada pelo sabor. De fato, enquanto tens sabor de Deus, neste, entretanto, veste as penas. Enquanto experimentas o sabor de sua doçura, nesse, entretanto, veste as penas dos bons pensamentos. E assim este abutre estende suas asas, isto é, o amor e o temor divino para o meio-dia, isto é, para Jesus Cristo, que vem do meio-dia, para derramar o calor que nutre e infundir com ele a graça que sustenta. Estas 2 asas são dadas à mulher, isto é, à alma penitente, com as quais, elevada das coisas terrenas, possa voar para o deserto da penitência, da qual se diz no Evangelho deste domingo: Jesus foi conduzido ao deserto. E sempre neste domingo lê-se no introito da missa: invocar-me-á e eu o ouvirei. E a Epístola de São Paulo aos Coríntios diz: exortamo-vos a não receber em vão a graça de Deus. Exortamo-vos a não receber em vão a graça de Deus. E já que chegaram para nós os dias da penitência para a remissão dos pecados e para a salvação das almas, trataremos da penitência, que consiste em 3 atos: a contrição do coração, a confissão da boca e o ato de satisfação, reparação. Trataremos depois dos pecados contraídos à penitência, isto é, a gula, a vanglória e a avareza. Todos estes 6 assuntos são tirados do Evangelho de hoje, e tudo seja para o louvor de Deus e utilidade de nossa alma. Primeiro, a contrição do coração. Jesus foi conduzido ao deserto. Eu dei-vos o exemplo, diz Jesus, para que, como eu fiz, assim façais também vós. O que fez Jesus? Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E tu, que crês em Jesus e de Jesus esperas a salvação, faze-te conduzir, peço-te, ao deserto da confissão pelo Espírito da contrição, para completar de modo perfeito
o número 40 da satisfação, reparação. Observa que a contrição do coração é chamada espírito, sopro. De fato, Davi diz: com vento impetuoso quebrarás as naus de Tarsis. Tarsis interpreta-se busca do gozo. As naus de Tarsis representam as aspirações dos seculares que, através do mar deste mundo, pela vela da concupiscência carnal e pelo vento da vanglória, são levados à busca do gozo do bem-estar mundano. Portanto, do vento impetuoso da contrição, o Senhor desmantela as naus de Tarsis, quer dizer, as aspirações dos seculares, a fim de que, transformados pela contrição, não busquem o falso gozo, mas o verdadeiro. Observa que o espírito, o vento da contrição, é chamado impetuoso por 2 motivos. Porque leva para o alto a mente, vehemens veit sursum mentem, e porque suprime o eterno ai, veadmit. Desse espírito, disse no Gênesis, inspirou em seu rosto um sopro de vida. O Senhor inspira sobre o rosto da alma o sopro de vida, que é a contrição do coração, quando a imagem e a semelhança de Deus, deturpada pelo pecado, imprime-se novamente na alma e se renova por meio da contrição do coração. Qual deva ser a contrição, indica o profeta dizendo: o sacrifício digno de Deus é um espírito compungido. Ó Deus, não desprezes um coração contrito e humilhado. Nesse versículo são indicados 4 atos: o arrependimento do coração compungido pelos pecados, a reconciliação do pecador, a universal contrição de todos os pecados, a contínua humilhação do pecador contrito. Diz, portanto, o espírito do penitente que pelos pecados, que são como tormentos, é atribulado e humilhado, é sacrifício a Deus, isto é, que aplaca a Deus em relação ao pecador e concilia o próprio pecador com Deus. E já que a contrição deve ser universal, acrescenta coração contrito. E observa que não diz somente tritum, triturado, mas contritum, triturado junto, contritum. O pecador deve ter o coração triturado e contrito, triturado para despedaçá-lo com o martelo da contrição e para que a espada da dor o divida em muitas partículas, e uma partícula seja posta sobre cada pecado mortal, e chore na dor, e se aflija no pranto, e se doa mais por um pecado mortal cometido do que se tivesse perdido, depois de tê-lo possuído, todo o mundo e tudo aquilo que nele se encontra. Com efeito, com o pecado mortal, perdeu o Filho de Deus, que é mais digno, mais caro e precioso do que toda a criação. Além disso, deve ter o coração contrito, isto é, triturado junto, para consumir-se por todos os pecados cometidos, por todos os pecados de omissão e por aqueles esquecidos, por todos, globalmente. E já que a perfeição de todo o bem é a humildade, no 4º e último lugar, disse: um coração humilhado, Deus não o despreza. Antes, como diz Isaías, o excelso e o sublime que habita na eternidade, que tem sua morada no coração contrito e humilde, para reanimar os espíritos dos humildes e vivificar o coração dos contritos. Ó bondade de Deus, ó dignidade do penitente, aquele que tem uma sede eterna, habita também no coração do humilde e no espírito do penitente. É próprio do coração verdadeiramente contrito humilhar-se em tudo e considerar-se um cão morto e uma pulga. Segundo, a confissão da boca, a acusação. Desse espírito de contrição, pois, o penitente é conduzido ao deserto da confissão, que com justiça é chamada deserto por 3 motivos. Observa que dá-se o nome de deserto a uma terra inabitável, cheia de animais e que incute terror. Precisamente este era o deserto no qual permaneceu Jesus 40 dias e 40 noites. Assim também a confissão deve ser inabitável, isto é, privada, secreta, escondida a todo conhecimento de homem e fechada unicamente no tesouro da memória do confessor sob inviolável sigilo, e oculta a toda a humana consciência, tanto que,
mesmo que todos os homens que existem no mundo conhecessem o pecado do pecador que se confessou contigo, tu deves igualmente mantê-lo escondido e fechá-lo com a chave do teu perpétuo silêncio. São verdadeiramente filhos do diabo, condenados pelo Deus vivo e verdadeiro, expulsos pela igreja triunfante, excomungados pela igreja militante, que devem ser destituídos do ofício e do benefício e expostos à infâmia pública, aqueles que, não digo com as palavras, coisa que é pior do que qualquer homicídio, mas também com um gesto ou de qualquer outro modo oculto ou manifesto, por brincadeira ou seriamente, descobrem ou manifestam o segredo da confissão. Afirmo expressamente: quem violar a confissão peca mais gravemente do que Judas traidor, que vendeu aos judeus o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu me confesso ao homem, e não como a um homem, mas como a Deus. E o Senhor diz pela boca de Isaías: o meu segredo é para mim, o meu segredo é para mim. E o homem, nascido do humus, terra, não lacrará o segredo da confissão na parte mais recôndita do seu coração? Com razão, pois, disse que a confissão deve ser como uma terra inabitável e inacessível, a fim de que a nenhum homem seja revelado o segredo da confissão. Por isso o Senhor, ameaçando, ordena no Êxodo: guardai-vos de subir ao monte e de tocar nos seus limites. Todo o que tocar o monte será punido de morte. Mão alguma o tocará, mas quem o tocar será apedrejado ou traspassado com setas. Quer seja um animal, quer seja um homem, não viverá. Este monte Sinai, cujo nome se interpreta medida, representa a confissão que, com justiça, é chamada monte por sua sublimidade, que é a remissão dos pecados. Com efeito, o que pode haver de mais sublime do que a remissão dos pecados? E é chamada medida pela exata correspondência que deve existir entre a culpa e a confissão dela. Isto é, o pecador deve agir de tal maneira que a confissão corresponda exatamente à culpa, de maneira que não diga menos por vergonha ou temor, nem sob a aparência de humildade aumente mais do que realmente são as coisas. Com efeito, nem por humildade é lícito mentir. Abstende-vos bem, pois, ó confessores, ó sacerdotes, de subir a este monte. Subir ao monte significa revelar o segredo da confissão. E não digo somente não subais, mas não toqueis nem os seus limites. Os limites do monte são as circunstâncias da confissão, que nem por palavras, nem com gestos, nem por qualquer outro modo devem ser reveladas. Mas, existem alguns que têm muito medo de subir ao monte, mas não temem violar os seus limites, manifestando exatamente com alguma palavra ou gesto as circunstâncias do pecado. Ouçam, pois, estes infelizes a sua sentença de morte. Quem tocar o monte será punido de morte. E que morte, ó Senhor? A mão do poder secular não o toque, para ser enforcado como um ladrão ou um homicida, o que talvez seria menos penoso para ele, mas seja apedrejado, isto é, com severas excomunhões, ou seja traspassado com as flechas da condenação eterna. E quer se trate de um animal, isto é, de um simples sacerdote, ou de um homem, isto é, de um sacerdote instruído e cheio de ciência, não deverá sobreviver. Compreendido de outra forma, quer se trate de um animal, isto é, de um leigo, ou de um simples clérigo, aos quais, em caso de extrema necessidade, podemos confessar os pecados se não estiver presente um sacerdote, quer se trate de um homem, isto é, de um sacerdote da igreja, não poderá mais viver, mas morrerá para sempre, porque subiu ao monte e tocou seus limites. Com muita razão, pois, disse que a confissão é uma terra inabitável e inacessível. A confissão é chamada também deserto, porque está cheia de animais. Vejamos quais são estes animais dos quais a confissão deve estar cheia. Os animais são os pecados mortais. O termo latino bestiae
Soa quase como vastie, devastadoras, porque os pecados mortais devastam e dilaceram a alma. Deles, quando fala da pérfida Judéia, isto é, da alma pecadora, Isaías diz: ela virá a ser covil de dragões e pastagens de avestruzes. Nela se encontrarão os demônios com os onocentauros, animais fabulosos, cruzamento entre asno e touro. E os sátiros, cabrões, gritarão uns para os outros. Ali se escondeu o chacal e encontrou seu repouso. Ali terá o ouriço a sua cova. Ali criará seus filhotes, cavará em roda, e a sombra dela os abrigará. Observa que nesta passagem são nomeadas 7 espécies de animais, que são o dragão, o avestruz, o onocentauro, entendido por 2, asno e touro, o sátiro, o chacal e o ouriço. Nestes 7 animais reconhecemos 7 espécies de pecados, todos a serem revelados com exatidão na confissão, junto com aqueles que lhes são semelhantes, como foram cometidos no consenso da mente e na execução da obra. Diz, portanto, será um covil de dragões, etc. No dragão indica-se a venenosa malícia do ódio e da difamação. No avestruz, a falsidade da hipocrisia. No asno, a luxúria. No touro, a soberba. Nos sátiros, cabrões, a avareza e a usura. No chacal, a perfídia da heresia. No ouriço, a capciosa desculpa do pecador. Será um covil de ladrões, etc. A mente ou a consciência do pecador é um covil de dragões, por causa do veneno do ódio e da difamação. De fato, diz-se no Cântico de Moisés: o seu vinho é fel de dragões e veneno incurável de áspides. Seu vinho, isto é, o ódio e a difamação dos pecadores, que atordoa e intoxica a mente daqueles que os escutam, é fel de dragões e incurável veneno de áspides. Por isso, diz Salomão no Eclesiastes: o difamador oculto é semelhante à serpente que morde calada. E justamente diz-se incurável, porque o golpe de uma vara produz uma contusão, mas o golpe da língua esmigalha os ossos. O golpe da língua esmigalha os ossos. De fato, o golpe da vara produz uma contusão que se vê exteriormente, mas os golpes da língua da difamação esmigalham interiormente os ossos das virtudes. Justamente, pois, se diz, será um covil de dragões. Será pastagem de avestruzes. O avestruz, que tem as asas, mas que por causa do tamanho do seu corpo não pode voar, é figura do hipócrita, o qual, tornado pesado pelo apego às coisas terrenas, camufla-se de gavião, fingindo elevar-se à contemplação com as asas de falsa religiosidade. Diz Jó: a pena do avestruz é semelhante às penas da cegonha e do falcão. Portanto, na mente do falso religioso está a pastagem do avestruz. Observa com quanta propriedade se diz pastagem, porque o hipócrita, enquanto se vangloria de ter as asas do gavião, na realidade, alimenta-se da própria vanglória. Faz como o pavão que, quando é admirado pelas crianças, põe à mostra toda a magnificência das suas penas. Com a cauda faz uma roda, mas, fazendo a roda, descobre vergonhosamente o posterior. Assim o hipócrita, enquanto se vangloria, ostenta as penas da santidade que finge ter e faz a roda da sua vanglória. Com efeito diz: fiz isso e aquilo, comecei tal coisa, levei a termo esta outra. E enquanto desse modo faz a roda e se pavoneia, nada mais faz do que revelar a fealdade da sua infâmia. De fato, o insensato torna-se repugnante exatamente por aquilo que crê tornar-se atraente. E os demônios encontrar-se-ão com os onocentauros, asno e touro. Onus em grego, asinos em latim. O asno representa o luxurioso. Com efeito, o asno é ignorante, preguiçoso e medroso. Assim, o luxurioso é ignorante porque perdeu a verdadeira sabedoria, cujo sabor torna o homem sábio e sóbrio,
e assim elimina a luxúria da carne, que torna o homem precisamente ignorante e fátuo. O luxurioso é também preguiçoso. Diz o poeta, pergunta-se como Egisto tornou-se adúltero. A causa é evidente. Era preguiçoso. Ovídio. E é também medroso, como o asno. Lê-se na história natural que o animal que tem o coração gordo é medroso. Aquele que tem o coração medido é mais corajoso. E a situação em que se vai encontrar este animal pelo medo depende somente do fato de que o calor do coração é limitado e não pode aquecer todo o seu corpo. E se torna ainda mais fraco nos corações dilatados, e por isso o sangue esfria. Além dos asnos, tem o coração dilatado também as lebres, os cervos e os ratos. Como um fogo pequeno aquece menos numa casa vasta do que numa casa pequena, assim nestes animais acontece também com o calor do coração. A mesma coisa verifica-se no luxurioso, que tem um coração dilatado a pensar e a cometer um grande delito e um grave pecado de luxúria, mas pouco ou nada tem de calor e de amor do Espírito Santo. E, portanto, é velhaco, instável e inconstante em todas as suas ações. Enfim, o touro representa o soberbo. E o Senhor lamenta-se pela boca do profeta: vi-me cercado de touros gordos. Os touros, isto é, os soberbos, gordos pela abundância das coisas materiais, cercaram-me como os judeus, com a vontade de crucificar-me novamente. Na hora da morte, os demônios correrão para perto desses onocentauros, isto é, dos luxuriosos e dos soberbos, para apoderar-se da sua alma enquanto sai do corpo, a fim de arrastá-la para as penas eternas, e assim terão como torturadores na pena aqueles que tiveram como instigadores na culpa. E os sátiros gritarão uns para os outros. Os sátiros, cabrões, são os avarentos, e os usuários, que justamente são chamados sátiros. Latim pilose, peludos, eriçados, quer dizer, endinheirados. A avareza chama a usura e a usura a avareza. Aquela induz a esta e esta induz a aquela. Ó desventura! O clamor destes sátiros já encheu o mundo todo. E destes é figura o peludo Esaú, nome que se interpreta a carvalho. E os avarentos e os usuários são peludos no receber, mas são como que feitos de carvalho, isto é, duros e irremovíveis quando se trata de restituir. Ali se escondeu o chacal e encontrou repouso. O chacal, dizem, é um animal que tem rosto humano, mas termina com a cauda do animal. Representa os hereges, que, para mais facilmente induzir ao engano, apresentam-se com rosto humano e palavras persuasivas. Deles, diz Jeremias nas Lamentações, os chacais descobrem o peito e dão leite a seus filhotes. Os hereges descobrem o peito quando exaltam sua seita e dão leite a seus filhotes quando naquela falsidade ensinam seus sequazes perjuros, que justamente são chamados filhotes e não filhos, porque não sabem fazer outra coisa senão latir contra a Igreja e blasfemar contra os católicos, dado que são rudes, vulgares e dissolutos. E continua: ali o ouriço tem sua cova. Observa que o ouriço é todo espinhoso, e se alguém tenta capturá-lo, enrola-se completamente sobre si mesmo e torna-se como uma bola na mão de quem quer prendê-lo. Tem a cabeça e a boca voltadas para baixo, e na boca tem 5 dentes. O ouriço é o pecador obstinado, todo coberto dos espinhos do pecado. Se queres censurá-lo pelo pecado cometido, fecha-se imediatamente sobre si mesmo e esconde com várias desculpas o pecado cometido. Por isso a cabeça e a boca voltadas para baixo. Na cabeça é indicada a mente, na boca a palavra. Quando desculpa a si mesmo o mal cometido, o que faz o pecador se não voltar para as coisas terrenas, a mente e a palavra? Por isso se diz que na boca tem 5 dentes. Os 5 dentes que estão na boca do ouriço são as 5 espécies de desculpas do pecador obstinado.
De fato, quando é censurado, alega como desculpas a ignorância ou a fatalidade, ou a sugestão diabólica, ou a fragilidade da carne, ou a ocasião criada pelo próximo. E assim, acrescenta Isaías, nutre os filhotes, quer dizer, seus impulsos pecaminosos, cava-lhes ao redor as defesas e os abriga à sombra de suas desculpas. Estes 7 animais, em cujo número pode-se encerrar todas as espécies de pecados, devem comparecer em grande número antes, todas, no deserto da nossa confissão, para que nada fique escondido ao sacerdote, nada fuja ao penitente, mas confesse tudo com a máxima exatidão, tanto os pecados como as circunstâncias. Com efeito, diz o Senhor pela boca de Isaías, depois de 70 anos, Tiro será como o canto de uma meretriz. Toma a cítara, percorre a cidade, a meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, repete a tua área para que se pense em ti. Nesta passagem, com o número 70 dos anos e o número 7 dos animais, indica-se a totalidade dos pecados. Por isso, disse que o Senhor expulsou de Madalena 7 demônios, isto é, todos os vícios. Portanto, com os 7 animais e os 70 anos, entendemos todos os vícios. Diz, pois, Isaías, depois de 70 anos, isto é, depois de ter cometido toda a espécie de crimes, para Tiro, que significa angústia, quer dizer, para a alma angustiada pelos pecados, só resta o canto, isto é, a confissão. De fato, depois de ter cometido toda a espécie de crimes, a alma infeliz não resta outro remédio senão a confissão dos pecados, que é a segunda tábua de salvação depois do naufrágio. A alma é dito, ó meretriz, pois expulsaste o verdadeiro esposo Jesus Cristo e te uniste ao diabo adúltero. E se não te converteres, serás entregue ao eterno esquecimento. Toma a cítara. Preste atenção às palavras. Neste verbo, toma, sume, é indicada a vontade pronta, não constrangida, mas disposta a confessar-se. Na cítara indica-se a confissão de cada pecado e das suas circunstâncias. Toma, pois, a cítara, confessa-te espontaneamente. Vivo e com saúde, diz o eclesiástico, tu confessarás, isto é, louvarás a Deus. Observa que na cítara são estendidas as cordas. Assim, na confissão, deve-se explicar as circunstâncias dos pecados, que responde às seguintes perguntas: quem, o que, onde, por meio de quem, quantas vezes, por quê, de que modo, quando. Especifica ao confessor todas essas coisas, e tanto com as mulheres como com os homens, interroga com discrição e desinteresse. Quem? Se é casado ou celibatário, se é leigo ou clérigo, se é rico ou pobre, que ofício exerce ou que encargo executa, se é livre ou escravo, a que ordem ou a que religião pertence. O que? Quanto é grande ou de que espécie é o pecado? Se é uma simples fornicação, como acontece entre 2 que não contraíram matrimônio, se aquela que é solteira se prostitui ou vende seu corpo, se existe adultério, se existe incesto, que acontece entre consanguíneos e entre afins, se alguém violou uma virgem, porque assim abriu caminho ao pecado e cometeu um ato gravíssimo, e este cuide de não tornar-se cúmplice de todos os pecados que aquela mulher poderia cometer se não a tiver abrigado em algum lugar onde possa fazer penitência, ou encontrar-lhe com quem se case se estiver em condições de fazê-lo. Se cometeu um pecado contra a natureza, que consiste em toda efusão do sêmen que não seja no órgão feminino. Porém, de todas estas coisas deve-se falar com a máxima discrição et a remotis, isto é, de longe, remotamente, sem descer a particularidades, sem dar detalhes. Se cometeu um homicídio com a mente, com a boca ou de fato, se cometeu um sacrilégio, uma rapina, um furto, e a que pessoas, e se foi feito em público ou privadamente, se exerceu a usura e de que modo, afinal, tudo o que se recebe a mais pelo capital é usura. E se existe perjúrio,
falso testemunho e de que modo foi feito, se agiu com soberba, que é de 3 espécies essa soberba, não querer obedecer ao superior, não querer ter iguais ou desprezar o inferior. Também estas coisas devem ser confessadas perfeitamente. Onde? Se cometeu o pecado numa igreja consagrada ou não consagrada, ou perto da igreja, ou no cemitério dos fiéis, ou em qualquer lugar destinado à oração, ou se em todos estes lugares fez discursos ilícitos. Por meio de quem? Com a ajuda ou com o conselho de que pessoa pecou, ou induziu outros a pecar? Se poucos ou muitos foram cúmplices ou tiveram reconhecimento do seu pecado? Se cometeu o pecado para receber dinheiro, ou se deu dinheiro para poder pecar? Quantas vezes? Deve-se confessar quantas vezes cometeu-se um pecado, ao menos aproximadamente. Se pecou com frequência ou raramente, se permaneceu em pecado por longo ou por breve tempo, se é reincidente e se confessa com bastante frequência. Por quê? Se pecou com pleno consentimento da mente ou se antecedeu à tentação, cometendo o pecado até antes de ser tentado, se para realizar o pecado fez de algum modo violência à natureza, pecando assim de modo gravíssimo. De que modo? Deve-se confessar as modalidades do pecado, se de modo indevido, de modo costumeiro, com contatos ilícitos ou coisas semelhantes. Quando? Se no tempo do jejum, se na festa de algum santo, se foi cumprir algo ilícito no tempo em que deveria ter ido para a igreja, e também que idade tinha quando cometeu este ou aquele pecado. Já que estas circunstâncias e outras semelhantes tornam mais grave o pecado e atormentam a alma do pecador, devem ser todas declaradas na confissão. Estas são como que as cordas esticadas na cítara da confissão, da qual precisamente se diz: toma a cítara. Percorri a cidade. A cidade é a vida do homem, que ele mesmo deve percorrer. O tempo e a idade, o pecado e suas modalidades, o lugar e as pessoas com as quais pecou e que fez pecar com o mau exemplo, com a palavra, com os atos, e os pecadores que não reteve de pecar, podendo tê-lo feito. Tudo, como se disse, deve-se confessar abertamente e com clareza. Afinal, assim fazia o profeta que dizia: dei voltas e sacrifiquei no seu tabernáculo um sacrifício de vociferação, louvor em alta voz. Percorri toda a minha vida como um bom soldado que anda ao redor do seu acampamento para controlar que não exista no recinto alguma passagem pela qual possa entrar o inimigo, e sacrifiquei no seu tabernáculo, isto é, na igreja, diante do sacerdote, um sacrifício de vociferação, isto é, fiz a confissão, que justamente se diz vociferação, porque o pecador não deve confessar seu pecado pela metade ou de boca fechada, como que balbuciando, mas de boca cheia, como que gritando, justamente pois disse: percorri a cidade. Canta bem, canta a ti mesmo, e não des a culpa ao diabo, ou à fatalidade, ou a outras pessoas. Ou também canta bem, confessando todos os seus pecados, os teus pecados, a um só sacerdote, e não dividindo-os entre vários sacerdotes. Talvez me peças um conselho sobre este fato. E me dizes: fiz a confissão geral de todos os meus pecados a um só sacerdote, mas depois recaí em pecado mortal. É necessário que eu confesse de novo todos os pecados já confessados? Dou-te um conselho correto e vantajoso e verdadeiramente necessário à tua alma. Cada vez que te apresentas a um novo confessor, confessa-te como se nunca tivesses te confessado antes de então. Porém, se te diriges ao confessor ao qual tua consciência é conhecida e ao qual já fizeste a tua confissão geral, és obrigado a confessar-lhe somente os pecados cometidos depois da confissão geral, ou os esquecidos. Canta bem, pois, e repete o canto da confissão muitas e muitas vezes, acusando a ti mesmo. Isso para quê? Para que a lembrança de ti viva na presença de Deus e dos seus anjos, para que Deus te perdoe a teus pecados, infunda a sua graça e te torne participante da glória eterna.
Agora sabes quais são os animais dos quais o deserto de tua confissão deve abundar. Na confissão deve-se declarar com simplicidade e clareza os pecados e suas circunstâncias. Só assim o deserto da confissão incutirá grande terror. E a quem? Exatamente aos espíritos imundos que incutirá esse terror. De fato, lemos no Gênesis: quão terrível é este lugar! Esta é verdadeiramente a casa de Deus e a porta do céu. O lugar da confissão, antes, a própria confissão, é terrível para os espíritos imundos. Está escrito no livro de Jó: os meus gemidos são como água que inunda. Ao rugido do leão, todos os outros animais detêm o passo. A inundação arrasta qualquer obstáculo. O rugido do leão é a confissão do pecador arrependido, do qual diz o profeta: o gemido do meu coração arranca-me rugidos. Porque do tormento do coração deve prorromper o rugido da confissão, e ouvindo os espíritos do mal aterrorizados, já não se arriscam a prosseguir com as tentações. A inundação representa as lágrimas da contrição que dissolvem e subvertem tudo aquilo que os espíritos do mal planejam para impedir que o pecador chore o seu pecado. A confissão é chamada também de casa de Deus, por causa da reconciliação do pecador. De fato, na confissão, o pecador é reconciliado com Deus. O filho é reconciliado com o pai quando é por ele acolhido na casa paterna. Por isso lemos em Lucas que, quando o filho mais velho se aproximou da casa paterna, na qual o filho arrependido banqueteava-se com o pai, ouviu a música e o coro. Observa que naquela casa havia 3 coisas: o banquete, a música e o coro. Assim, na casa da confissão, na qual é acolhido o pecador que retorna da região da dessemelhança, onde com o pecado perdeu a semelhança com Deus, deve haver 3 coisas: o banquete da contrição, a música da acusação, o coro da emenda. Assim como te acusas, pecador, do mesmo modo deves fazer também qualquer esforço para corrigir-te. Ouve a música que ressoa suavemente. Reconheço a minha culpa e meu pecado está sempre à minha frente. Ouve o coro que responde em perfeita sintonia. Estou pronto ao castigo e está sempre diante de mim a minha dor. Infelizmente, quantos são aqueles que fazem música suave, isto é, que se acusam, mas que depois nunca se corrigem. Outra aplicação. Se na casa da confissão ressoa a música do pranto e da amarga compunção, logo a uma voz responde o coro da divina misericórdia que perdoa os pecados. De fato, no introito da missa de hoje, promete-se: invocar-me-á e eu o ouvirei, libertá-lo-ei e o cobrirei de glória, enchê-lo-ei de longos dias. Observa que ao penitente são feitas 4 promessas. A primeira, quando diz invocar-me-á, para que eu lhe perdoe os pecados, e eu o ouvirei, porque infundir-lhe-ei a minha graça. A segunda, libertá-lo-ei daqueles 4 males que são nomeados no trato da missa, isto é, o terror da noite, a flecha que voa de dia, da peste que vaga nas trevas e do demônio que devasta ao meio-dia. O terror da noite é a falsa tentação do diabo. A flecha que voa é sua clara iniquidade. A peste que vaga nas trevas são as intrigas dos hipócritas. O demônio que devasta ao meio-dia é a fogosa luxúria da carne. De tudo isso, o Senhor liberta o verdadeiro arrependido. A terceira, glorificá-lo-ei no dia do juízo com uma dupla estola de glória. A quarta, enchê-lo-ei de longos dias, na perenidade da vida eterna. A confissão é também chamada de porta do céu. Ó verdadeira porta do céu, ó verdadeira porta do paraíso! De fato, por meio dela, como que através de uma porta, o pecador arrependido é introduzido ao beijo dos pés da divina misericórdia, é erguido ao beijo das mãos da graça celeste, é levantado ao beijo do rosto da reconciliação com o Pai. Ó casa de Deus, ó porta do céu, ó confissão do pecado, feliz aquele que habitará em ti, feliz aquele que entrará através de ti, feliz quem se humilhar em ti. Humilhai-vos e entrai pela porta da confissão, caríssimos irmãos. Confessai os pecados, confessai as circunstâncias do pecado, como ouvistes, porque este é o tempo favorável para a reparação. E depois de tudo isso acrescenta:
tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Terceiro, a obra de penitência, satisfação imposta pelo confessor. O jejum de Cristo, que durou 40 dias e 40 noites, ensina-nos de que modo podemos fazer penitência pelos pecados cometidos e como devemos comportar-nos para não receber inutilmente a graça de Deus. Diz-nos o apóstolo: exortamo-vos a que não recebais em vão a graça de Deus. De fato, o Senhor diz pela boca de Isaías: eu te ouvi no tempo aceitável e te ajudei no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Recebe inutilmente a graça de Deus quem não vive segundo a graça que lhe foi dada, e também recebe inutilmente a graça de Deus quem crê ter recebido por seu mérito aquela graça, que ao contrário foi-lhe dada gratuitamente. E a recebe inutilmente também aquele que, depois da confissão de seus pecados, recusa-se a fazer a penitência no momento aceitável, no dia da salvação. Eis, pois, agora o tempo aceitável, eis o dia da salvação, que nos é dado exatamente para que conquistemos esta salvação. Diz o bem-aventurado Bernardo: nada é mais precioso do que o tempo. E, infelizmente, nada existe hoje que seja menos apreciado. Passam os dias da salvação e ninguém reflete, ninguém se preocupa de perder um dia que nunca mais lhe será restituído. Assim como não cai um cabelo da cabeça, da mesma forma nem um instante de tempo será perdido. E também Sêneca adverte, Sêneca pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Se houvesse muito tempo de sobra, igualmente deveria ser usado com parcimônia. O que se deve fazer então, dispondo de tão pouco tempo? E o eclesiástico: filho, aproveita o tempo, porque é um dom sacrossanto, porque nestes sacrossantos 40 dias de Quaresma, façamos penitência. O número 40 é formado por 4 e por 10. O Criador de todas as coisas, Deus, criou o corpo e a alma, e em cada uma destas duas entidades do homem infundiu uma série de 4 elementos e uma série de 10. O corpo é composto de 4 elementos e se regula e age com os 10 órgãos do sentido, como se fossem 10 superintendentes, que são 2 olhos, 2 orelhas, o olfato, o gosto, as 2 mãos, os 2 pés. Na alma, porém, Deus infundiu 4 virtudes principais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E deu-lhe os 10 preceitos do Decálogo, que são: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não usarás em vão o nome de teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Estes 3 preceitos que se referem ao amor a Deus foram escritos na mesma tábua. Os outros 7, que se referiam ao amor ao próximo, foram escritos na segunda. E são: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não fornicarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a casa, as coisas do teu próximo, não desejarás a mulher dele, nem seu escravo, nem sua serva, nem o boi, nem o asno, e nem nada daquilo que lhe pertence. Ora, já que nós, com o nosso corpo mortal, que é composto de 4 elementos e que age através de 10 sentidos, pecamos cada dia contra as 4 virtudes e contra os 10 preceitos, devemos reparar e satisfazer o Senhor com o jejum de 40 dias. E de que modo isso deva ser feito, temo-lo no livro dos Números, onde se narra que os exploradores, enviados por Moisés e pelos filhos de Israel, percorreram por 40 dias, toda a terra de Canaã. Canaã interpreta-se comércio, ou também humilde. A terra de Canaã é o nosso corpo, com o qual devemos agir, ou permutar, com troca aceitável as realidades terrenas por aquelas eternas, as coisas passageiras por aquelas que permanecerão, e isto sempre na humildade de coração. Desse comércio lemos nos Provérbios, quando se fala da mulher forte: tomou o gosto e viu que seu comércio ia bem. Nota que diz 2 coisas:
tomou o gosto e viu. A mulher forte, isto é, a alma, toma gosto quando, com o sadio paladar da mente, prova as delícias da glória celeste, por amor à qual despreza o reino deste mundo e todas as suas riquezas. E deste modo, com o andar do tempo, com o olho penetrante da razão, vê e compreende que é um bom negócio vender tudo aquilo que tem e dar o ganho aos pobres. E depois, despojada de tudo, seguir a Cristo nu. É o que diz Jó. Pele por pele, tudo o que o homem possui está pronto a dá-lo por sua alma. Provando e constatando quanto é bom o Senhor, o homem dá e troca a pele da grandeza deste mundo pela pele da glória celeste. E está também disposto a entregar ao carrasco e ao torturador o seu corpo mortal de pele, e expô-lo à espada e à morte, em troca da pele gloriosa do corpo imortal. Com justiça, nosso corpo é chamado pele. De fato, como a pele, quanto mais for lavada, mais se deteriora, assim o nosso corpo, quanto mais é nutrido com delicadeza e enfraquecido pelos prazeres, tanto mais rapidamente perde as forças, envelhece e se cobre de rugas. E por sua alma, o homem deve estar disposto a dar não só a pele, mas também tudo aquilo que possui, para merecer ouvir que lhe dizem, como aos apóstolos, que haviam abandonado a pele e tudo mais, sentar-vos-ei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nós, pois, como verdadeiros e valentes exploradores, durante estes 40 dias, percorramos cada região do nosso corpo, procurando atentamente os pecados que cometemos com a vista, com o ouvido, com o gosto, com o olfato, com o tato, confessando-os diligentemente com todas as suas circunstâncias, para que deles não permaneça um mínimo traço, a exemplo daquilo que fez Josué, do qual se diz: Josué conquistou também Maceda, e passou a fio de espada seu rei e todos os seus habitantes, sem deixar uma só sobra. Maceda interpreta-se primeira, ou também queimadura, e indica o pecado pelo qual primeiramente o homem é queimado por meio do batismo. De fato, herda-se este pecado como castigo, o pecado original. O rei desta cidade é a má vontade que é destruída com a boca da espada. Em latim, ignore gladii, quer dizer, com a espada da boca, na confissão. Os súditos daquele rei são aqueles que obedecem aos 5 sentidos, que devem ser também destruídos com a penitência, isto é, libertados do estado de pecado. As sobras são a memória do pecado e o prazer de falar dele, que simplesmente não devem ser poupadas. No mesmo livro lemos: Josué destruiu, pois, todo o território das montanhas, do meio-dia, da planície e Azedot, com os seus reis. Não deixou ali resto algum, mas matou tudo o que tinha fôlego. O território montanhoso é a soberba, o do meio-dia é a cobiça, o da planície é a luxúria, pela qual o luxurioso corre através dos campos com um cavalo desenfreado, como um cavalo desenfreado. Azedot interpreta-se malefício do povo e indica cada torpe imaginação que alimenta o fogo do pecado. Deponhamos tudo isso na confissão, com o propósito de nunca mais recairmos, e por tudo façamos uma digna penitência. Quanto mais o corpo se insurgiu e se rebelou, tanto mais o humilhemos na confissão. Quanto mais se abandonou aos prazeres, tanto mais o castiguemos com os sofrimentos, pondo-o a pão e água, com a disciplina e com as vigílias, para que ouça dizer com a filha de Jefté: enganaste-me, minha filha, minha carne, com os prazeres da gula e da luxúria. Mas agora te enganaste a ti também. Isto é, estás castigada com os flagelos, com as vigílias e com os jejuns. Após ter feito todas estas considerações sobre o espírito da contrição, sobre o deserto da confissão, sobre os 40 dias de penitência, e depois de ter precisado em que consiste a remissão de todos os pecados, a infusão da graça e o prêmio da vida eterna, ocupemo-nos agora em descrever os vícios que a isso se opõem, isto é, a gula, a vanglória e a luxúria. Quarto,
o que se opõe aos 3 atos de penitência, ou seja, a tríplice tentação. O Evangelho continua. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, etc. Em circunstâncias iguais, o diabo procede com métodos iguais. Com a tática pela qual tentou Adão no paraíso terrestre, com a mesma tentou Cristo no deserto, e com a mesma tenta também cada cristão neste mundo. Tentou o primeiro Adão com a gula, com a vanglória e com a avareza, e tentando-o, venceu-o. Tentou o segundo Adão, Jesus Cristo, do mesmo modo, mas na tentação foi vencido, porque aquele que foi tentado não era somente um homem, mas era também Deus. Nós, que somos participantes de ambos, do homem segundo a carne e de Deus segundo o Espírito, despojemo-nos do velho homem com suas obras que são a gula, a vanglória e a avareza, e revistamo-nos do novo homem, renovados por meio da confissão, para frear com o jejum o desenfreado ardor da gula, para abater com a humilhação da confissão a laboriosidade da vanglória, para calcar e desprezar com a contrição do coração o denso barro da avareza. Bem-aventurados, diz o Senhor, os pobres de espírito, isto é, que têm um espírito compungido e um coração contrito, porque deles é o reino dos céus. Observa ainda que, como o diabo tentou o Senhor pela gula no deserto, pela vanglória no templo e pela avareza sobre o monte, assim faz também conosco hoje em dia. Tenta-nos pela gula no deserto do jejum, pela vanglória no templo da oração e do ofício, e por muitas formas de avareza no monte de nossos encargos. Enquanto jejuamos, tenta-nos pela gula, com a qual pecamos de 5 modos, como é dito no seguinte versículo de São Gregório: muito cedo, lautamente, demais, vorazmente e com esmero. Muito cedo, quando se antecipa a hora da refeição. Lautamente, quando se excita a gulodice e se quer despertar um apetite fraco com condimentos, especiarias e suntuosidade de alimentos. Demais, quando se ingere mais alimento do que é necessário ao corpo. Certos gulosos dizem: somos obrigados ao jejum, portanto, comamos muito para suprir de uma só vez tanto o almoço como a janta. Estes são como a lagarta, que não abandona a árvore na qual se aninhou se antes não a devorou inteiramente. A lagarta é chamada assim porque é feita quase só de boca, latim brucus, boca, e representa o guloso que é todo gula e ventre e que assalta o prato como se fosse uma fortaleza e não o deixa se antes não devorou tudo, ou arrebenta o ventre ou se esvazia o prato. Vorazmente, quando o homem se lança sobre cada alimento como se fosse assaltar uma fortaleza, abre os braços, alonga as mãos e come com todo o seu ser. A mesa é como um cão que na cozinha não tolera rivais. Com esmero, quando se procuram alimentos especiais e se preparam com grande requinte, como se lê no primeiro livro dos Reis, que os filhos de Eli não queriam aceitar a carne cozida, mas pretendiam aquela crua, para depois poder prepará-la com mais requinte e esmero. Igualmente, o diabo nos tenta pela vanglória do templo. De fato, enquanto estamos em oração, enquanto recitamos o ofício e estamos ocupados na pregação, somos assaltados pelo diabo com os dardos da vanglória e, infelizmente, com muita frequência, feridos. Realmente, existem alguns que, enquanto rezam, dobram os joelhos e soltam suspiros, querem ser vistos. E existem outros que, enquanto cantam em coro, modulam a voz, gorjeiam e desejam ser ouvidos. E existem outros ainda que, quando pregam, bradam com a voz, multiplicam as citações, comentam-nas a seu modo, giram-se ao redor e desejam ser louvados. Muitos destes mercenários, crede-me, já receberam sua recompensa e colocaram sua filha no prostíbulo. Diz Moisés no Levítico: não prostituirás tua filha. Minha filha é minha obra, e a prostituo, isto é, ponho-a no bordel, quando a vendo pelo dinheiro da vanglória. Por isso, o Senhor nos aconselha: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta,
ora a teu Pai. Tu, quando quiseres orar ou fazer algum bem, e nisto consiste orar sem cessar, entra no teu quarto, isto é, no segredo do teu coração, e fecha a porta dos 5 sentidos, para não desejar ser visto, nem ouvido, nem louvado. De fato, diz Lucas que Zacarias entrou no templo do Senhor na hora do incenso. No tempo da oração, que sobe a presença do Senhor como incenso, deves entrar no templo do teu coração e orar a teu Pai. No tempo da oração, que sobe a presença do Senhor como incenso, deves entrar no templo do teu coração e orar a teu Pai. E teu Pai, que vê no segredo, recompensar-te-á. Além disso, sobre o monte de nossos encargos e de nossa temporária dignidade, somos tentados a cometer muitos pecados de avareza. Não existe só a avareza do dinheiro, mas também a da proeminência, predomínio. Os avarentos, quanto mais têm, mais desejam ter. E aqueles que são postos no alto, quanto mais sobem, tanto mais esforçam-se por subir. E assim acontece que caiam com uma queda muito mais ruinosa. Já que os ventos investem contra as coisas mais altas, Ovídio, e aos ídolos são imoladas vítimas nos lugares altos. A propósito, diz Salomão nas parábolas, o fogo nunca diz basta. O fogo, isto é, a avareza do dinheiro e da proeminência, nunca diz basta. Mas o que diz? Dá-me, dá-me. Ó Senhor Jesus, tira, tira estes 2 dá-me, dá-me, aufer, aufer, afer, afer, dos prelados de tua igreja, que te pavoneiam sobre o monte das dignidades eclesiásticas e esbanjam teu patrimônio, que conquistaste com as bofetadas, com os flagelos, com as cusparadas, com a cruz, com os pregos, com o vinagre, com o fel e a lança. Nós, então, que somos chamados cristãos pelo nome de Cristo, imploremos todos juntos, com a devoção da mente, o mesmo Jesus Cristo, e peçamos-lhe insistentemente que, pelo espírito de contrição, nos faça chegar ao deserto da confissão, a fim de que, nesta quaresma, mereçamos receber a remissão de todas as nossas iniquidades e, renovados e purificados, sejamos feitos dignos de fruir da alegria de sua santa ressurreição e de ser colocados na glória da eterna bem-aventurança. Nos conceda aquele ao qual pertence honra e glória nos séculos dos séculos. Amém.